Esse, para mim, eu acho, assim, na minha opinião de leitora, Gente, tá falhando só para mim? Ou para vocês também tá meio pausado? não, para mim tá tranquilo. Não, não tá pausando, não. Então, Pode acho ser que deve ser a minha internet. internet É. mesmo. Mas assim, foi por aqui que eu conheci o Carrascosa, né? Na verdade, foi por essa trilogia. E eu lembro assim, que foi um arrebatamento. Assim. Eu peguei o caderno de Ausente para ler e eu chorava e lia, e eu chorava e lia, e eu continuei lendo, e eu não consegui parar. Eu li em uma tarde, assim, os três livros a primeira vez, e debulhada em lágrimas. E falei, gente, que escrita é essa? Que autor é esse, Brasil? E aí eu já falei, não, eu preciso conhecer mais. E aí foi por aí que eu conheci o Carrascosa e comecei a ler mais coisas. Falei, acho que no futuro é esse cara aqui que eu tenho que pesquisar. Maravilha. E aí, enfim, então foi assim, foi uma releitura maravilhosa, né? Para mim é até muito difícil, até por isso eu não escolhi esse livro nessa trilogia para pesquisa, porque o meu envolvimento com esse livro é muito do sentimento. E eu falei, eu não vou conseguir separar para pesquisa, eu não vou conseguir olhar para ele como um objeto acadêmico, e aí vai ser difícil para eu escrever academicamente sobre ele. E aí eu fui para o catálogo de perdas, né? Que é outra coisa Outra linda, mas coisa assim. também, que é como é que você dá conta, né? Ai, gente, não, e aí a cada semana, né, que aí eu converso com a minha orientadora, e aí eu mostrei essa semana as fotografias para ela, e ela, meu Deus, a gente fica ali imaginando mil coisas para fazer. Mas é muito difícil, assim, isso, né, na verdade, da obra do João. Eu não sei se vocês compartilham, né, desse olhar, enfim. Mas para mim é realmente muito difícil olhar para essa obra e pensar academicamente nela. É um desafio mesmo, até mesmo o catálogo de perdas, mas assim, esse em especial, tem alguns outros livros que é muito difícil. A gente sempre fala com muito amor, né, é um livro que mexe com a gente em várias camadas e eu não sei, assim, é uma potência mesmo, é um negócio difícil de explicar É. essa escrita do João. Não, e tem uma questão assim que para você isso tem um impacto muito grande assim. A obra do Carrascosa, pensando, quando a gente vai pensar no caderno, na trilogia, né? Então assim, a Carrascosa, ele é um autor que mesmo quando ele escreve romance, ele é muito contista. Então a gente percebe que ele tem uma concisão que já é muito da marca dele. O Carrascosa é, por excelência, um contista. Então, da, a questão da concisão, a questão do importante, do impacto, está nele. E ele é alguém também que pesquisa muito conto. Então, se a gente for olhar como quando ele vai dar um curso, ele vai falar sobre o quê? A brevidade, ele vai dar um curso de microconto. Ele é esse cara que conhece a teoria do conto, ele é leitor desses autores que trouxeram para nós assim muita coisa, o que a gente tem de teoria sobre o conto, Carrascosa conhece muito. Então, por exemplo, tanto como crítico, por exemplo, Borges, né, Cortázar, como também como escritor de ficção. Então, tudo isso vai fazendo, entrando, criando ali uma engrenagem que a gente percebe isso nos romances do Carrascosa. Então, quando a gente lê, por exemplo, a gente leu aqui aos 7 aos 40, a gente percebe que os fragmentos, eles podem até depois ser colocados, por exemplo, em antologias, como já aconteceu. Se a gente pegar aquele livro que tem. É uma coletânea, esqueci agora que saiu pela Positivo, como que é o nome das coisas. Eu esqueço das coisas. Ah, Gente, meu tá Deus. triste. Tá triste, Não. esquecimento. Eu lembro, hoje eu falei com o pediatra, eu falei, mas Tristeza. com quantos quilos Augusto nasceu? Eu falei, ai, doutor, olha aí na Não, caderneta, porque esqueci o nome do livro, aquele que tem as miniaturas. Como que é o nome? Esqueci o nome agora. tem as miniaturas. Vai catar o livro. Pequenas coisas. Então, por exemplo, em Ah, Estação das Pequenas Coisas, a gente tem aham. exemplo, né? A organizadora, ela
pegou, por exemplo, um Fim e o Para Sempre, que estavam lá no romance aos 7 aos 40 e trouxe como contos aqui, porque é uma obra que permite. Da mesma forma, quando a gente vai ler o Caderno de um Ausente, a gente vai percebendo que são microcapítulos, né? A trilogia toda, ela é em capítulos breves, capítulos pequenos, que em muitos momentos a gente consegue ler como dá para retirar aquilo, né? Eu não me esqueço, por exemplo, de um acontecimento no Menino Escrevendo com o Pai, que eu li aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é um microconto, que é quando morre o, o amigo, né? É o Edu, que é o amigo da Bia, e é um fragmento, deixa eu ver se eu acho aqui. É um fragmento assim que vem como escrito de uma forma tão micro que eu falo, isso aqui poderia ser deslocado e virar um microconto. Deixa eu ver se eu acho. Vocês lembram desse acontecimento? O Eduardo, o Edu, amigo da Bia? Difícil achar agora, né? Mas tem uma parte, só para mostrar para vocês, que é quando ela vai no velório, e é um pedacinho para gente que eu não vou lembrar agora onde está a página, mas mostra essa capacidade que ele tem de escrever de forma micro, ele vai condensando, condensando, porque já está nele essa marca da concisão, né? Então, o que acontece? Quando a gente lê um conto, por exemplo, geralmente a gente lê em uma sentada. E isso a teoria do Paul já mostrou para gente, que isso tem um impacto muito grande no que aquilo vai suscitar em nós. Quando você leu a trilogia num domingo inteiro, isso tem um impacto muito maior quando você vai lendo aos poucos. Não que não tenha impacto aos poucos, Uhum. tem também, porque eu já fiz essas duas experiências. A diferença é que você, por exemplo, tem algumas coisas que tem aqui, por exemplo, quando o narrador em primeira pessoa vai falar que quando a Bia nasceu, né? Tem um momento que ele fala assim, para não acontecer como foi com o seu irmão, né? Porque Uhum. ele deixou o filho. E aí a gente Sim, só vai sim. perceber que isso vai ser desenvolvido mais Pô, também na pele da terra, que é terra, é. quando Mateus vai, não quer cometer a mesma coisa com o filho. Tem essa questão, né, de ter Uhum. esse entrosamento maior. Então a gente vai se impactando e a possibilidade de ler isso aqui, que é muito rápido para ler, né? Se você vai lendo, você termina, né? Muito Uhum. rápido. Isso tem um impacto muito maior, porque o Carrascosa tem mesmo quando ele escreve romance, ele não perde a condensação. Então, o que que vai acontecer? O que que eu percebo que vai acontecer na diferença entre ele escrevendo contos e ele escrevendo romance? Aquela, o impacto que tem um conto em nós, ele é aquilo que o Cortázar diz, né? O conto ganha sempre por nocaute. E o romance por pontos. Porque, reparem, toda a trilogia do Adeus, a gente vai se deslumbrando aos trechos. Então, é um Uhum. deslumbramento aqui, é um deslumbramento acolá. Trechos que dá vontade de pegar e escrever no Instagram. De tão legal que Exatamente, você olha é. só, sair compartilhando, não é, gente? Porque umas coisas muito bonitas, né? Sobre o tempo. Então, porque o eixo aqui, né, a obra, a trilogia, ela se sustenta na questão do tempo, tempo e memória. E aí, quando a gente começa a ler, né, quando a gente pega o caderno de um ausente, tudo já está posto aqui na epígrafe, né? Então, qual que é a epígrafe do caderno de um ausente, né? O caderno de um ausente é de 2015, né? 2014, que saiu em 2015 com o 14, Alfaguara. isso. O da COSAC é 2014, e é ali Isso. que ele, escrevendo depois de um tempo, as personagens ainda ficaram ressoando nele, foi daí que ele teve a ideia de dar continuidade a isso. E aí, em 2015, ele começa, né, essa coisa de escrever, de dar
de dar vida para esses seres que estavam faltando aí ter uma vida, né? Uhum. Tá? Então, o que que a gente tem já no caderno de um ausente? No começo, a gente tem duas epígrafes, né? De que modo ensinais as coisas futuras, ó Senhor, para quem não há futuro? Depois, isso é do Santo Agostinho. E depois, mas que doce amargura dizer as coisas, do Raduan Assar. Então, a epígrafe carrega sempre o quê? O deslocamento do lugar em que foi escrito. Então, a gente sabe quando nós lemos como leitores e conhecemos o que que o Santo Agostinho disse sobre o tempo, a gente vai saber que ele vai falar de um triplo, um tempo triplo, que é aquele passado e presente e futuro que a gente tem. Ele vai falar assim, bom, tá, mas tudo é presente. Por quê? Porque o presente é o acontecimento agora, esse momento agora. Mas o passado é, quando eu lembro do passado, o que que eu tenho? Eu tenho o passado rememorado e vivido de novo. Então, é o presente do passado. E o que que é o futuro? O futuro é sempre uma expectativa, mas eu só posso projetar uma expectativa no presente. Então, no fim, é tudo o presente amplo. Né? Quem vai falar de presente amplo é o Gumbrich, o Paul Ricoeur vai falar de presente, né? Dessa presentidade, e a gente vai ter aqui o Santo Agostinho falando de que tudo então é presente. Por quê? Quando esse pai resolve escrever para a filha, ele sabia que o presente dele ia acabar. Né? Esse momento que ele estava vivendo, ele era pequeno demais, né? Porque a cada momento que o tempo passava, ele perdia um pouco a Bia. E aí ele vai mostrar para nós, né? E traz esse fragmento do Raduan Assar, mas que doce amargura dizer as coisas. Ao dizer isso dói, porque quando ele tem a Bia com 50 anos, então ele sabe ali que em algum momento da vida da Bia, ele vai, ele não vai conseguir acompanhá-la, né? Então, é muito bonito ele dizer assim: bom, eu preciso escrever. Então, você tem a escrita para que em algum momento do presente da Bia, esse passado se torne presente dela, ela viva aquilo. Então, no fim, a trilogia do Adeus é o tempo revisitado. É o passado que se torna presente, é o futuro que é o presente e é um único tempo. A memória, gente, toda vez que a memória acontece, que a gente rememora, a gente tem de novo o quê? O presente. Porque a gente rememorar, né? É viver isso novamente. E o Santo Agostinho, ele vai falar isso. Então, por isso que Carrascosa, ao colocar ali a epígrafe, a gente já sabe os dois pilares ali, né? Que é, primeiro, o tempo e a questão de como dói. A constatação, mas o que que dói? Dói saber desse tempo, esse tempo implacável. Tanto é que ele vai deixar muitas reflexões sobre o tempo para Bia. Alguém quer comentar alguma coisa? Como que foi? Esse é uma síntese assim um pouco dessas três obras, porque para a gente ter noção de que as três elas se vamos dizer assim, elas se centram, o foco delas é essa questão de um presente amplo. Então, existe o tempo todo tem um pesquisador, ele é do Mackenzie, ele fez uma tese de doutorado sobre o Carrascosa, ele chama Eduardo. Muito bom o trabalho dele, ele fala sobre o tempo e ele pega acho que em 2020 que foi a defesa dele, eu cheguei a ver. Ele vai falar sobre o pêndulo, né? Ele vai falar que a escrita do Carrascosa é essa escrita pendular. Ele vai falar sobre a teoria do Genete, do Figuras 3, e vai falar que essa escrita pendular, que ela tá o agora, essa presentidade, e vai para o passado e presente e futuro. Então, o tempo todo a gente é colocado
nós como leitores nessa escrita, que é de verdade um pêndulo, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar de Santo Agostinho, que já estava ali na epígrafe. É um templo do presente amplo, porque é um templo, um presente que vai permear toda essa escrita. Tudo vai ser presentidade, só importa o agora. A cada instante que passa, ele perdia um pouco a filha. E cada instante que passa, ele se perdia, porque ele sabe que o tempo ele é implacável e ele vai chegar para todos, né? Alguém quer comentar? Não? Eu vou ler um trechinho para vocês. Ó, tá no caderno de um ausente. Olha que bonito que ele fala para Bia. Bia, aí tem aquele silêncio. O tempo que pacientemente te trouxe aqui, até porque pacientemente, porque a mãe, a Juliana, no período da gestação, ela teve que ficar de repouso ao longo de toda a gestação dela. Então, mostra isso, né? Então esse tempo que pacientemente trouxe, porque 9 meses para gestar, e também ela ficava o tempo todo na cama, vendo ali o sol, né, se pôr, o sol. Então, assim, ela acompanhava a vida pela, pelo sol na janela ali, mas ela não levantava. Então, ele começa a falar assim, Bia, o tempo que pacientemente te trouxe aqui, começou a contagem regressiva. O tempo é este alicate. O tempo puxa o fio da vida, estica-o, corta, emenda, torce. O tempo, Bia, vai te violar de mansinho, a ponto de nem perceber, senão quando, diante do espelho, te espantar com o desenho perverso que, sorrateiro, ele moldou em teu corpo. O tempo é o inquilino que mora em cada uma de tuas células, e como todo inquilino, ali se aloja para gastar as tuas paredes, sorver o teu oxigênio e recolher em vasilhas, como se fosse goteira, o sol que entra para te avivar. É o tempo, Bia, que vai te levar à porta da rua e basta abri-la para tudo que é estranho se entranhar em tua alma, como um prego enferrujado num osso ou um caco de vidro na base do pé. Eu só sei, Bia, que minha história talvez termine quando a tua estiver ao meio. Eu não sei o universo inteiro das coisas, nem sei e nem terei tempo de aprender. E eu queria tanto aprender a tocar um instrumento. E aí continua. Então, olha, vocês estão percebendo? Então, essa, como ele não tem a possibilidade, porque quando ela, ele com 50 anos, quando ele vai perder, ele tem essa consciência de que vai perder um momento importante da vida dela, né? Então ele precisa dizer para ela o que, e no momento certo, ela vai ler como presente. Então ele está no presente da escrita, no presente da enunciação, e quando ele, em algum momento, quando ela estiver lendo, vai ser o presente dela, o presente da sua leitura. Então vai cruzar isso vai, eles vão se encontrar no tempo. E é a única forma de ele não morrer, né? Por quê? Porque enquanto a escrita, enquanto ela existir, a Bia, que teve um entrosamento com o pai, uma vida com o pai, a memória com o pai, enquanto ela existir, ele está vivo, né? Mas depois disso, ele vai perdendo, ele vai morrendo nela também, né? Então a escrita ela consegue o quê? Manter isso vivo. Vai virar um caderno que continua, né? Mais alguém? Karina, você que é do silêncio? Posso? Claro. Ai, tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente nem sabe, né?
Deixa eu organizar aqui. Eu, nossa, tanta coisa, mas eu acho que essa questão do tempo, porque a escrita ela eterniza, né? E aí ela dissolve o tempo, né? A escrita ela é tão potente que ela dissolve o tempo, né? Então gente, eu estou aqui botando meu bedelho, Não, mas mas eu a não ideia também é consegui. que as pessoas gostem, que depois fiquem com vontade de ler. Mas é É, isso mesmo, Karina. Assim, é, quando a gente começa a ler essa obra, né, a gente vai percebendo como que essa escrita potente, por exemplo, essa coisa do tempo, é uma reflexão, né? é, E é. ela vai exatamente quebrar essa possibilidade de se acabar com o tempo. Então, essa dissolução que você está falando aí, né? Exatamente. E a Clarice, Ei, ela, brinca lá, brinca lá. ela fala muito sobre isso, mas dentro de uma outra perspectiva. Mas essa questão da palavra como potência esmagadora do tempo, né? Eu acho incrível isso na escrita não só do Carrascosa, que eu tive a oportunidade de ler alguns livros, poucos, mas li, mas e de outros autores também. E essa questão do tempo, quando você falou do pêndulo, Rei, eu não sei em qual tese você leu, que você comentou do Mackenzie, né? Essa questão do pêndulo, para mim, me chama muita atenção, porque quando esse trabalho, eu não sei, você estava comentando que a narrativa dele é uma narrativa de pêndulo É, para conta juntar do tudo. É isso, né? sim. Junta, vai, volta e junta tudo. Eu li dentro de uma outra análise, uma outra teoria, não sei de quem agora, me perdoe, mas de que essa questão do pêndulo, ela funciona tanto no tempo de fora quanto no tempo de dentro. E, por exemplo, na Clarice, essa questão do tempo, ela está muito ligada ao que está ao que está fora e ao que está dentro, né? Não sei agora esclarecer esse pensamento. Mas eu acho que vai mais ou menos acontecendo isso, porque, por exemplo, ó, é, o tempo todo da obra, a gente vai percebendo esse jogo, é um jogo mesmo. Depois que a gente pega esse começo, porque no começo da obra, quem está com o livro que é esse Caderno de um Ausente, da trilogia, começa assim: filha, acabas de nascer, mal eu te peguei no colo. E pronto, já chega, disse a enfermeira, e te recolheu de mim. Foi apenas para gravarmos uma cena, agora os pais assistem ao parto, e tudo é filmado. Antes não havia nada disso. Eu nasci das mãos de uma parteira, já na época do teu irmão, o meio-irmão de 15 anos, é bom que logo saibas, a moda era o registro fotográfico. Outro dia ele se viu numa foto comigo, logo que veio à luz, e sorriu. E em seguida silenciou. E então eu imagino que ele, como um rio rumo à foz, leu nas águas daquele momento inicial. E agora eu também só concordei com a filmagem pelo mesmo motivo, para que te vejas no futuro, junto a mim, eu te recebendo nesta hora primeira, dando-te as boas-vindas. Se assim se pode dizer, vais descobrir por ti mesma que este é um mundo de expiação. Embora haja ocasionalmente umas alegrias, não há como negar. As verdadeiras vêm travestidas. É preciso abrir os teus olhos, para percebê-las. Acabas de nascer e eu tenho de te explicar, como se já pudesses entender. E da mesma forma estou dizendo a mim que não vamos passar muito tempo juntos, que deves te preparar para viver mais longe de mim do que perto. Eu farei parte para sempre só do início da tua história. Não há outro jeito, mesmo com a maior das esperanças de te ver crescer como viu teu irmão, e continuarei a vê-lo até se tornar adulto. Ele à beira do ser, o homem que será,
talvez até dê tempo para que eu o veja se casar e me dar, quem sabe, um ou dois netos. Mas tu não. Vens com esta marca de minha ausência e envolver inteiramente a tua vida. E este é um dos primeiros sustos que temos nesta existência. Somos o que somos e não há como alterar a nossa história, sobretudo se ela já começa no meio ou mais próxima ao fim. Esta porta do hospital de vai e vem foi a tua porta de entrada, talvez seja a minha de saída. Então, olha isso. Deem uma olhada nesse pêndulo que a gente está falando. Deem uma olhada nessa questão de tanto de tempo, mas também do circunstancial. Vocês viram como que, ao mesmo tempo, gente, é a nossa existência. Pensem como as coisas nos atravessam. O tempo todo, nós estamos aqui agora. Daí, você está falando de uma coisa, vem uma outra coisa, vem uma imagem, vem uma lembrança, vem uma... pensem quando a gente precisa estar concentrado. Por que que é tão difícil meditar? Por quê? Porque nós somos esse ser que o tempo todo somos atravessados por pensamentos, lembranças, às vezes um barulho nos coloca em outro lugar. E aqui, por exemplo, ele tá, filhas, acabas de nascer, é no agora. E aí a gente tem, mal eu te peguei no colo, o que que esse mal eu te peguei no colo? Já é uma coisa passada, né? Acontecida. Mal eu te peguei no colo e pronto, já chega, disse a enfermeira. Veio a fala da enfermeira como lembrança. E ele tá contando, então, filho, você nasceu, eu nem te peguei direito, a enfermeira já te explicou. Então, quer dizer, e ele vai trazer como, ele vai colocar isso, essa escritura traz o discurso direto, sem nenhuma marca, né? Que está dizendo que assim, ele coloca assim, disse a enfermeira, mas não coloca nenhum ponto, nenhum travessão, nenhum dois pontos. Ele vai juntando isso da mesma forma que acontece no nosso horizonte cognitivo. É assim que nós pensamos, é assim que as memórias vêm, é assim que as coisas despontam em nós. Então, o que que vai acontecendo? A escrita vai sendo tatuada por essa existência. Por isso que quando a gente lê isso aqui, Uhum. infelizmente, a Alfaguara não fez da beleza como deveria ser, como é lá na obra Caderno de um Ausente, que eu não sei onde está a minha, que é aquela da Kozak Naif, que a gente conseguiu comprar. Lembra um dia aí foi você, não foi? Dani falou, tá mais em conta, não tava? Lembra da estante Ah, virtual? Porque eu não tinha. Não é assim. Ela tem tudo isso que tem, mas assim, é muito mais, é bem feito aquilo. Aqui a gente percebe que não é a mesma. Quem leu pela o Caderno de um Ausente pela COSAC vai perceber a diferença, né? Mas o é que que uma pena, né? é uma pena? É uma Acho pena, que a gente precisa de uma outra editora para. né? É. Tanto é a mesma coisa quem leu aquela água toda pela COSAC, depois foi ler Exatamente, aquela água toda pela Alfaguara. A mesma É coisa a com materialidade, né? Não tem jeito materialidade. como que interfere, né? Não Exato. tem E como. aí, o que que acontece? Mas o que que eles conseguiram manter? Eles conseguiram manter essa escrita que ela é fluxo, porque a existência, as coisas chegam a nós no nosso horizonte cognitivo como fluxo. A escrita organiza, mas aqui o projeto autoral não quis a organização, né? Não é o caos aqui, não é caos, porque existe aqui, mas vocês estão vendo como filha, acaba de nascer, mal eu te peguei no colo e pronto, já chega, disse a enfermeira, e te colocou, aí vem, lendo todo esse trecho que a gente viu. E aí a É gente para juntar mesmo, né, Rê? É que esse fluxo de consciência é também uma ferramenta para, querendo ou não, acho que aprisionar o juntar. momento, né? O É. instante, né? É. Uhum. E uma coisa assim muito interessante que a gente vai percebendo é que
Quando eu falei para vocês, retomei a ideia de que o conto vence por nocaute e o romance por pontos, a gente vai percebendo assim, vai se deliciando com esse ritmo, com essa repetição. Então, tem muitas antíteses, aí tem comparações, tem anáforas, tem assim, às vezes ele vai repetindo a mesma palavra, né, ao longo do texto todo. E aí a gente vai percebendo, falando, nossa, mas é muita beleza, é como se nós estivéssemos lendo mesmo poesia, porque não é uma poesia, é o território da poesia, ele faz isso, né? Ele consegue trazer esse, essa, essa escrita, né, com os recursos poéticos, né? Bom, e aí nós vamos ter, quem está com o livro na página 37, tem um momento que ele, desculpa, página 33, ele vai dizer assim. Vocês sabem que um recurso da poesia, quem gosta de ler poema, sabe que a anáfora, que é a repetição no início do verso, ela é assim, né? A gente percebe que ela ajuda na sonoridade. Na Uhum. prosa, quando a gente pensa na prosa, a gente sempre, por elementos de coesão, a gente quer evitar a repetição, né? Mas a repetição na prosa, quando ela é para a poesia, a gente percebe que é um recurso riquíssimo, e o Carrascosa faz muito isso. Então, como o caderno de um ausente, ele é o lugar de ele querer dizer para a Bia o que ele não vai poder dizer, né? E a Bia reviver no instante em que ela ler o caderno se tornar presente para ela e presença, né? Porque afinal de contas ela vai ver a existência dele ali. Ela estava no capítulo, na página 33 é assim: eu ia te ensinar como desviar das trilhas tortas que vão se colar na sola de tuas sandálias e como te manter em calmaria quando os ventos acusatórios te açoitarem. Eu ia te ensinar a fugir das circunstâncias que nos arrastam aos abismos, ia te treinar a distinguir os diferentes verdes da paisagem. Eu ia te explicar por que a chuva lavra a pele do solo e revolve as profundezas. Eu ia te ensinar a aceitar as vicissitudes como aceitamos a curvatura dos planaltos, o curso sinuoso dos rios, a consistência do ferro e a sua vocação para a ferrugem. Eu ia te exortar a defender uma causa perdida e a ela te entregar, ia te exercitar com as ferramentas que a verdade nos dá quando o motor da fé engasga. Eu ia te mostrar que o invólucro das palavras pode ser mais doce que a sua gama. Eu ia te mostrar com quais pedras e gravetos se faz um ninho. Eu ia te treinar a desfazer o nó que invariavelmente chega às nossas ideias. E aí vai o eu ia, essa anáfora que vai trazendo um ritmo, uma sonoridade, que vai colocando essa escrita que é da prosa no lugar da poesia. Então, com isso, ele vem trazendo esse ritmo, ele vem trazendo esse elemento poético nessa escrita. E aí, quando a gente chega no fim, ele vai dizer: eu ia te contar o segredo do universo, como quem sussurra uma canção de ninar. Mas eu não posso, filha. Eu só posso te garantir agora que chegaste à certeza da despedida. Agora que chegaste à certeza da despedida, né? Então, vou ler de novo porque eu perdi aqui. Mas eu não posso, filha. Eu só posso te garantir agora que te, eu não posso te garantir agora que chegaste à certeza da despedida. Então, quer dizer, é a única coisa que eu posso te dar. Eu não posso fazer nada. Eu só tenho isso. Por quê? Porque é o que todo mundo tem. O que que a gente tem? A certeza da despedida. E no caso dele, desse, desse sujeito lírico aqui, né? Que, embora isso a gente tem o quê? A gente tem a certeza de que. Gente, vocês me deem um minuto porque eu tô sozinha, minha filha tá dormindo, quer dizer.
Obrigada, gente. Bom, então, o que que a gente tem aqui? A gente tem a certeza da despedida. E o que que é bonito na literatura? Por que que a gente chora? Porque a gente, ao ler, a gente se depara com a nossa existência. É tudo isso que a gente sabe e nunca conseguiu colocar ali em discurso. E aí, a literatura faz o quê? Ela exibe no discurso algo que nós já sabemos, alguma coisa às vezes já é familiar, mas que a gente nunca conseguiu dar existência. Antes de colocar no discurso, não existe. E é a constatação de que alguém pensa e escreve alguma coisa que está dentro de nós que é a nossa estupefação. A gente fala, meu Deus, como que pode escrever desse jeito, Uhum. né? É como se ele dissesse assim: eu não tenho poder para controlar isso, né? E ao mesmo tempo, esse ia traz uma dor, né? Não traz? Traz uma Muito. dor, Ele quis porque tanto, né? é, é, é um querer que fica, chega a doer, Verdade. e, Lívia, né? dói porque ele não consegue. Porque eu iria, porque na verdade na linguagem popular, no português popular, né, no português informal, o eu ia é o eu iria. E o eu iria é futuro do pretérito. O futuro do pretérito ele é condicionado. Eu iria ser a morte não me encontrasse ali, né? Então tem essa questão. Lívia, pode falar, Flor? Tudo bem? Eu li o livro e eu ouvindo vocês aqui, eu me emociono, né? A Regiane falando assim, é, é muita, o João, ele coloca muita beleza nas palavras, nos textos. Eu comentei no grupo com vocês que eu conheci ele pessoalmente aqui na Feira Literária Internacional do Pelourinho, em Salvador. Eu conversei um pouco com ele no momento do autógrafo na mesa e realmente assim, o João é de uma delicadeza, uma sensibilidade. Ele transforma a dor em afeto, né? Ele traz essa carga de lirismo, de essa carga poética de sentimento e ele transforma essas dores humanas em afeto. Ele traz de uma forma que nos dói e ao mesmo tempo, né, nos cura, vai nos curando. Embora ele disse que a literatura não cura, mas nos ajuda muito a atravessar melhor, a lidar melhor com as dores, com os medos. E o Caderno de um Ausente é perfeito, assim, cada livro dele é uma perfeição. É muito isso mesmo, assim, essa coisa que você falou, né? A literatura que nos cura, né? Eu acho que o fato de nós encontrarmos numa escrita algo que está em nós, que a gente não conseguiu dizer, significa que nós não estamos sozinhos, né? Há outros que sentem essa dor também, né? Muitas vezes lendo as obras do Carrascosa, que daí, sobretudo quando a gente lê o conto, cada conto é uma vida de uma personagem, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Quem estuda a obra do Carrascosa tem essa oportunidade de, sobretudo porque é uma obra maior de contística, né? A gente tem acesso a muitas vidas em cada coletânea. E em cada vida a gente se encontra, é como se a gente cruzasse com alguém numa esquina da nossa vida, em algum momento fosse compartilhado conosco um trecho da vida dela. E aí, em algum momento, o trecho da vida dela é onde a gente se encontra. Então, dá essa sensação de que, assim, olha, aí é a alteridade que a literatura consegue trazer, né? Aquilo ali é de um outro, mas que também é meu, porque nós todos nos irmanamos nessa condição de sentir. E a Então é isso, literatura, né? sim, exatamente. E a gente percebe o quanto, né, em alguns momentos somos, a partir desses textos, o quanto somos universais em essência, né? E as travessias de cada um se assemelha lá na frente.
É. Bom, mais Eu alguém me quer falar? reconheço, né? Aquela questão do eu me reconheço nisso, né? Quando existe esse reconhecimento, né? É uma coisa incrível, porque bate muito forte, né? A questão do reconhecimento, tanto pela experiência com a leitura ou pela experiência do poético, ou pela experiência da linguagem, ou pela experiência. Se há esse reconhecimento, é muito forte, né? Eu me lembro de várias vezes, eu li não li esses, mas eu li aqueles dos contos do Carrascosa, que a Regiane me deu de presente, Espinhos os e pingos alfinetes. Ai, netes. que lindo. Nossa Senhora, assim, foi de uma brutalidade de reconhecimento, foi brutal. É um reconhecimento incrível, né? E tem uma coisa também, assim, que vocês devem ter percebido, como existe esse sujeito aqui, esse narrador, né, esse narrador, pai da Bia, ele, ao trazer reflexões, né, a gente viu que ele traz reflexão sobre o tempo, vem apresentar também a família para Bia, ele vai pegar uma caixa, uma caixa depois que ela já está grandinha ali, né? Porque assim, apesar de ser esse pêndulo, a gente consegue acompanhar o crescimento dela. A gente vai, existe uma linha ali cronológica que a gente consegue, né, acompanhar. Então, ela bebezinha, ela maiorzinha, ela quando vai no parquinho, ela quando chega aos 7, aos 15, aos 20, na faculdade, assim por diante. Então, a gente vai percebendo essa linha, né? Mas aí tem um momento que ele vai pegar é, uma, uma caixa de papelão, uma caixa onde tem ali as fotografias, né? E o que que é bacana, assim, como ele não vai ter essa oportunidade, né, dela saber a origem da sua família, assim, porque quando ela estiver grandinha, né, ele vai já adiantando isso. Então, como é que ele vai fazer? Ele coloca assim, mas por enquanto aqui estamos, Bia, e é com essa certeza de existir que seguimos sob a ordem dos dias. Então, os dois estão ali, né? E assim logo iremos para casa. Então, e já que tu entraste num certo ponto do mundo, está na página 38. E já que tu entraste num certo ponto do mundo, trecho talvez final da minha jornada, vais ouvir falar de gente que te antecedeu e com quem nunca poderás conviver. Uns nomes bonitos e sonoros, Mateus, André, João, Sara, Luísa, Tiago, Marisa. E então eu vou te apresentar a eles, porque haverá certamente algo de um e do outro na cor dos teus cabelos, no teu jeito de sentir a pele das horas, na constituição de tuas glândulas e no enredo dos teus sonhos. Eu não sou de cultivar imagens, mas eis aqui nesta caixa de papelão umas fotografias. As da família de tua mãe, veja a diferença, estão em pequenos álbuns, organizadas por data, com legendas e comentários. E também há uns vídeos, poucos sim, e eu nunca fui de arquivar momentos. E eu nunca fui de arquivar momentos. Instantes estão todos aqui na memória, à espera do imprevisível para retornarem. Esse imprevisível para retornarem é quando desponta a memória, né? Santo Agostinho vai falar, né? Tem memórias que saltam, assim, tem outras que são um pouquinho mais, que demoram um pouco mais para vir, mas tem alguma percepção, alguma coisa que vai fazê-las, né, chegar até nós. Então, assim,
E também há uns vídeos, poucos sim, eu nunca fui de arquivar momentos e instantes, estão todos aqui na memória, à espera do imprevisível, algo que vai trazer aquilo, né, na memória, à mente, para retornarem. E mal acabo de abrir a caixa, eis a primeira delas. Vês? Este é o teu avô comigo. Eu ainda menino, o teu avô André, homem maior. Pena que nunca verás os olhos verdes dele. Doía a gente mirar, tão bonitas eram aquelas esmeraldas vivas. E aquelas mãos vincadas de histórias que muitas terras lavouradas deveriam agradecer. O teu avô sabia aprumar as sementes, nutrir as plantas com a justa medida de água e sol. E aí ele vai começar a falar da família. Aí ele fala: olha só, esta é a tua tia Marisa, minha irmã. Quando ele coloca olha só, reparem, gente, tudo começou com a Bia pequenininha, ela ia sair da maternidade, né? Ele pensando nessa questão, ó, mas por enquanto aqui estamos, Bia, e é com essa certeza de existir que seguimos sob a ordem dos dias, né? Então ela é pequena ainda e ele vai resolver falar da família para ela. Mas no ato em que ele abre aquela caixa com as fotografias, o passado vira presente para ele e vai virar depois presença para Bia. Vai virar acontecimento para Bia. É como se a Bia, é como se ao fazer isso, ele não deixasse morrer estes que estão nele e que estarão e que estão nela. Então ele vai falar dos olhos verdes do avô, ele vai falar da tia Marisa, né? A tua tia Marisa, minha irmã, veja o laço enorme de fita azul, página 41. Nos cabelos dela, era a moda naquele tempo, era a festa de 15 anos dela. À direita, o meu pai, à esquerda, minha mãe, tua avó Luísa. Ela iria te querer muito, Bia, iria te mimar, como fez nos poucos anos que conviveu com o teu irmão Mateus. Então, ele está falando aqui de algumas pessoas que já estão falecidas, mas que por via dele, elas vão continuar existindo, né? Aí vai falando disso, né? Toda essa parte da família, então a memória, o pêndulo, essa coisa. E depois, e já na página 49, e já que aqui estamos, Bia, vamos viver juntos o teu período de levezas, pois então eu poderei inflar em teu juízo o ar das brincadeiras e te colocar sobre meus ombros para que tenhas, como toda criança, a ilusão de que alcançarás com as tuas mãos as estrelas. E aí vai. Então, assim, é essa pegada que o livro segue até o momento que ele vai fazer as reflexões existenciais sobre o tempo, sobre o silêncio. Então, esse pêndulo que a gente viu, ele não é só do plano do tempo, mas também é do circunstancial e também do plano mais existencial que vai acontecer, né? Aí, na continuidade desse capítulo, na página 54, ele fala: já que estás aqui no meu colo, fiquemos em silêncio, embalados pela paz desse momento, alheios à invisível, mas não despercebida brutalidade do fim. Então, aqui ele solta essa questão do silêncio, esse silêncio, esse agora, esse instante, que lá na frente, bem lá na frente, ele vai falar de novo: eu te miro em silêncio, ciente da natureza justa das coisas. Então, o silêncio vai se tornando recorrente, que já está no traço, no silêncio da escritura, vai estar também no agora em que ele e a filha se encontram, e vai estar também nos momentos de reflexão. Ele vai falar para a Bia sobre o silêncio. O que é o silêncio? Deixa eu encontrar aqui. Quem
quem tiver facilmente, quando ele fala do A silêncio, 115, 115, que é como se fosse um capítulo todo sobre o silêncio. Eu isso. comecei marcando e marquei o capítulo inteiro. Quando eu vi, ele Lê estava pra gente, grifado. Flor, lê pra nós. Quando eu vi, eu tinha marcado tudo. Eu falei, meu Deus. Isso, isso. É, Começa isso mesmo. né? Só o silêncio é que vale para sempre. O silêncio, Bia, era a nossa língua oficial. Pelo silêncio, podíamos dizer tudo com exatidão, sem o risco de não sermos compreendidos. Mas em alguma época ancestral, deu-se a queda. Tentamos experimentar o máximo do silêncio, e então caímos. Voltamos ao degrau anterior, as palavras. Por isso, o abismo está nos extremos dos nossos sentidos, jamais no centro. O sol, se estiver lá longe, nós nem o notaremos, mas o sol de perto nos cegará. O sussurro mal pode ser ouvido, assim como um trovão que nos ensurdece. Nós vivemos pouco, quase nada, no núcleo dos eventos. Bia, nós vivemos o tempo todo à beira. O silêncio é a nossa língua-mãe, mas nós desaprendemos a sua linguagem. Por gerações e gerações nos ensinaram a falar quando estávamos no pleno entendimento desse idioma. E então passamos a usar as palavras para traduzir o que é ou foi, melhor dito, silenciosamente. E não há como transferir uma frase, uma sentença, um poema de uma língua para outra sem perder algo vital de sua substância. Uma metáfora só é uma metáfora porque diz o que não se pode dizer de outra maneira. É a tentativa de driblar o incomunicável. E seria tão mais fácil se pudéssemos, de novo, nos movermos sobre a linha do silêncio. O silêncio, Bia, como se de volta ao paraíso, nos redimiria. Nós deveríamos aprender os seus sentidos antes da palavra. Se eu pudesse, eu te ensinava todo o abecedário do silêncio antes da fala. Eu desaprenderia a falar e adotaria como língua todo o meu humano silenciar. Se eu conseguisse reaprender contra séculos de condicionamento linguístico a me expressar nesse idioma, eu não precisaria escrever este caderno. Eu apenas me aproximaria, como agora, de teu berço, me debruçaria à tua frente e não diria nada. E aí eu tenho certeza, tu não irias ler apenas o meu rosto, tu irias ler o que o silêncio significa no meu rosto. E eu não vou chorar. Foi através do silêncio que eu soube de tua vinda. Eu cheguei em casa exausto aquela noite e mal abri a porta, a tua mãe, que me esperava cochilando no sofá, ergueu-se lentamente e eu soube que ela estava grávida, porque tudo o mais era quietude. Não era preciso dizer o que nela já estava dito. Em silêncio, Bia, pode-se ver claramente se uma mulher carrega um filho, mesmo que o seu ventre não o diga. Pode-se inclusive ver se esse filho terá cabelos lisos ou não. Pode-se até ver o quanto de tempo sua vida, ainda em fabricação, suportará. Em silêncio, pode-se ouvir na zona fronteiriça entre o ontem e o hoje o motor do acaso movendo o amanhã. Também foi assim, num momento sem som, que entrando no quarto de tua avó anos atrás, eu soube que teu avô André estava morrendo. É no silêncio que um corpo clama pelo outro. Só a máxima quietude em nós e na natureza nos permite decifrar o texto que está sendo escrito, Bia. O silêncio, embora pareça a ausência, eu te asseguro, é a presença em sua forma mais vívida. Toda e qualquer palavra é menos que o silêncio, porque nasceu dele. Do útero do silêncio vem o murmúrio, o gemido, o grito, o urro, todos os outros dialetos e até a Babel das páginas em branco. Se eu falo, se eu escrevo, Bia, é porque eu não sei, ninguém sabe como evitar a degradação do silêncio. E no silêncio foi que tive a certeza, ao ver aquela professora substituta, que não era ela, mas seria com ela que eu gastaria a minha vida, não à primeira vista, e sim depois de fechar os olhos para o que havia ao redor, extraindo de seu redor tudo que não era ela.
É no silêncio que se pede perdão, Bia. É no silêncio que podes descobrir nas tuas entranhas as minhas fragilidades. É nele, no silêncio, que o nada se exalta e a súplica se renova e a opressão se dissolve. É no silêncio, Bia, que a memória resume as horas vividas. É no silêncio que o rio nos salpica o rosto com suas gotas. É no mais depurado silêncio que se irrigam os vazios. O silêncio, Bia, é que faz mais belo o luar, quietas são as carícias, as cores que calam na plumagem dos pássaros, as marcas na pele, embora embaixo dela a usina da vida continue a rugir sem cessar. É o silêncio que sempre sobra depois que a porta se fechou. É no silêncio que se mutilam as mentiras, que as cicatrizes se mostram. É no silêncio que tu sentistes o mundo pela primeira vez, antes que a mão do médico estalasse em tuas costas para que vomitasses o grito. É no silêncio que eu te inicio não no mundo, num caminho espiritual ou numa crença. É no silêncio que eu te inicio, não num saber esotérico milenar, em jogos de ironia, em teoremas insolúveis. Não. É no silêncio, Bia, que eu te inicio em mim. Pisar no meu silêncio é o teu primeiro passo para me conhecer. É no silêncio, filha, que eu te inicio em quem tu terás logo de assistir ao fim. Olha isso, gente. Fala, o que que a gente fala? Nada, né? Não dá para falar uma coisa. É o tipo de obra, assim, Ah, que a gente não tem o que dizer, porque é esse arrebatamento, né? Qualquer coisa que se diga perde a obra, né? Eu acho que eu entendo. Por que, Dani, que você não escolheu trilogia? eu ia chorar, ia ser choro em cima de choro em cima de choro e não ia conseguir fazer nada. E toda vez que eu leio esse livro, eu choro sem parar. É surreal, assim. E essa questão do silêncio, né, quando eu li, eu estava já fazendo a pesquisa do mestrado, mas eu ainda, assim, eu sabia, eu tinha ali os objetos de pesquisa, mas eu não tinha o fio, né? O caminho ali que eu ia seguir com aquela pesquisa. E aí foi onde nasceu a ideia do silêncio, que eu fui conversar. E aí, olha aquilo que você falou, né, do encontro, né? Eu fui conversar com a minha orientadora, eu levei o livro desesperado, falei, você precisa ler isso, desesperada para ela. E aí eu falei do que se tratava, tal, 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 e ela falou, Dani, você precisa falar sobre o silêncio. Você nunca parou para reparar como é a sua relação com o silêncio? E aí, pronto, ela alugou um triplex na minha cabeça. E aí foi que o silêncio entrou na minha pesquisa, porque na minha vida já estava, né? E aí eu comecei, na época, eu pesquisava Dom Casmurro e a minissérie Capitu, né? Pensando muito na Capitu, porque essa coisa de Capitu submissa, Capitu silenciada, o silêncio da Capitu e tudo. E foi aí o caminho que eu segui, né? Então, hoje no doutorado eu sigo com o silêncio, mas agora o silêncio na obra do João, porque eu acho que é incrível, assim, essa potência do silêncio, assim. Isso para mim é algo que é como e eu acho bonito porque ele fala exatamente isso, que o silêncio significa, ele usa essa palavra aqui, né, que a gente, na pesquisa eu sigo o caminho da Eni Orlandi, né, Orlandi, nunca sei, tem que perguntar a ela como é que é a pronúncia sobre o nome dela. Que ela fala, o silêncio não fala, o silêncio não é linguagem, o silêncio significa, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade de compreender esse silêncio, né? E entender que ele é necessário, entender que em alguns momentos você precisa romper com ele, mas em alguns momentos você precisa deixar que ele esteja ali e sentir o que ele significa. E como que isso, quando a gente pega pensando nas nossas, quem é professor, né, e está aí em sala de aula, como é difícil lidar e ensinar esse silêncio, né? Ensinar os alunos a lidarem com esse silêncio, porque eles vivem num mundo que não permite o silêncio. E aí e fazê-los entender, olha, né? Tanto que quando a gente eu trabalhei um livro do João ano passado com uma turma de segundo ano do médio. E no começo foi um super estranhamento, né?
por conta dessas pausas, né? Você sempre fala, né, Rê, da questão da escrita, a gente leu o Caleidoscópio de Vidas. De Vidas, né? O nome é isso mesmo. São tantos títulos que a gente fica É, misturando. E como foi um estranhamento para eles, justamente essa questão dos silêncios, das pausas. Essa leitura que é pausada, que é ritmada, que você precisa de cada frase ali, né? Cada pedaço daquele texto é um soco que você para e o silêncio vem. Então, e como é importante a gente fazer isso, porque é uma reeducação mesmo. A gente vive num mundo que é informação, 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 e o silêncio não tem lugar, e ele é fundamental. Então, nossa, quando eu li essa parte aqui, toda vez que eu leio, eu super me emociono, porque são muitas camadas aí, né? sim. E pensar sempre isso que ele fala, né, dessa saber ouvir esse silêncio, é porque ele não é esse vazio, né? Ele não é um mutismo, esse, é, ele é essa urna, né? Essa urna que retumba, que ressoa, né? Então, repare que vamos pensar isso na nossa vida, né? Quando a gente tem alguns momentos que nada é dito. Você chega num lugar, ninguém diz nada, mas aquilo é tão pesado, pesado no sentido não de negativo, mas aquilo é tão intenso que você entra naquilo a ponto de aquilo até te incomodar, né? O silêncio, ele tem peso, inclusive, né? Porque quando nada é dito, tudo é dito, né? Como que é o nome? A Susan Sontag, a Karina que me apresentou a Susan Sontag, a Karina é pesquisadora de silêncio, ela estudou o silêncio em Clarice, na GH. E quando ela me apresentou a Susan Sontag, ela vai falar isso, né? O silêncio é essa ressonância, né? Ele é uma urna em que, né, quando um sujeito está em silêncio, você automaticamente imputa um discurso a ele. Você lê esse silêncio. Então, ele não é a ausência, ele é, né? Ele é a É a existência, origem, né? é a originalidade. É, porque assim, é tão difícil a gente achar uma teoria de silêncio que trabalhe com essas, que Possível, preencha esse, eu não consegui achar na você minha sabe. tese. Mas você sabe, Rê, que eu estou chegando a uma conclusão aqui. Pode ser que a gente invente uma teoria juntas, mas eu acho Invento que eu que não sei, eu invento. a gente inventa Eu cheguei, eu isso. tô na metade do doutorado, tô pensando na obra, tô achando que tô escrevendo, e aí Mas não, vamos mas é para. por aí, porque, Ninguém veja, escreve, vamos escrever, então, se somos a gente silêncio. for parar para pensar, cada escritura tem uma experiência com esse silêncio. Sim, que é E diferente na é Clarice, diferente diferente, no Carrascosa, é diferente no diferente. Guimarães Rosa, Isso. é diferente. É experiência. Então, a experiência da linguagem na escritura da Clarice proporciona um silêncio que é diferente. Porque quando a Clarice fala desse silêncio, ela não fala somente da não palavra por esse peso da Sontag. Ela fala do silêncio como origem da palavra pura. Então, é o silêncio daquela palavra que ela é pura na sua originalidade de criação, né? Então, veja, também existe a questão do silêncio que pesa em relação a essa questão existencial e tudo mais, mas tudo é origem na Clarice em relação ao silêncio. Então, o silêncio é a origem de tudo tanto para a palavra quanto a origem da palavra pura em relação a essa originalidade da palavra é aquela que não tem filtro, mas ela atravessa a consciência, né? E aí por isso que a Clarice é tão estudada na psicanálise também, mas a questão dos, pelo que essa leitura linda que a Lívia fez do Carrascosa aí do silêncio, né? Ah, Dani,
A Dani, essa questão do silêncio aí, essa questão do silêncio o como a não palavra aproxima a gente da nossa própria existência, da nossa própria experiência humana, da nossa própria condição, e faz com que a gente se reconheça no outro também, né? E sabe É, uma coisa? Desculpa, pode falar. não, era, eu só Não, e sabe estou uma coisa que divulgando. você está falando dessa questão, né, desse silêncio, né, da linguagem, né? O silêncio da linguagem, porque o que acontece? Se a gente for pensar, o que que é a infância da linguagem? É a não fala. O que que é o infante? Aquele que não fala, não fala, né? É na infância da linguagem que acontece, que é no entre estar. Vamos pegar o Agamben, George Agamben, ele vai falar isso, ele vai falar que quando todos os bichos, eles já nascem com a língua deles, a linguagem deles. Então, o pintinho vai piar, o cachorrinho vai latir, e o homem não. O homem, ele nasce com a não fala, ele vai entrar no discurso. Então, o que que vai acontecer, né? Por vários motivos, né? A gente vai aprendendo a nossa linguagem, e aí o que que vai acontecer? Nós nascemos com a não fala. E aí depois a gente vai ganhar o discurso. Quando a gente ganha o discurso, a gente entra na história. Não é nem a não fala, quando a gente ainda não sabe a linguagem, e nem quando a gente entra na história que acontece essa experiência. É toda vez que a gente experimenta entrar no discurso. Por quê? Pensa numa criança falando. Primeiro ela vai experimentando a linguagem, ela vai ouvindo, fala aqueles absurdinhos poéticos, porque ela vai o quê? Ela vai justamente explorando. E a literatura, ela vai fazer o quê? Ela vai desvelar a linguagem, que é tirar da linguagem o significante. O significado, ela vai deixar só o significante. Então, o que ela vai fazer? Essa língua, essa linguagem, ela vai ter que operar no reverso do dizer, que é a comunicabilidade, que é É, o que, gente? ela é Silêncio. desroupada. Você vai Ela, tirando ela não é isso mais dela. contaminada. É a pura, né, Rê? Nossa, mas olha, É, o que que a gente, essa reflexão do silêncio, ele vai ali, ele é belíssimo, é poético e é extremamente teórico. A gente pega ali ó, e vai embora, não volta mais, a gente se perde. E aí nós temos o quê? A menina escrevendo com o pai, né? Menina escrevendo com o pai. Eu não, assim, gente, quando a gente acha que o cara chegou na plenitude, vem menina escrevendo com o pai. Aí você fala, não é possível, o que que eu vou fazer com o menino escrevendo com o pai? Gente, eu não tenho condições de menino escrevendo com o pai. Por quê? É uma dor de tão bonito, assim, você começa, né, aquilo vai te tomando, aquilo vai, nossa, assim, aí você fala, meu Deus do céu, e é interessante ver como, né, que no próprio autor, a experiência dele no Caderno de um Ausente tem assim, quando a gente vai ver, eu lembro que quando eu fui dar um mini curso na PUC, sobre os 30 anos de carreira de Carrascosa, eu fui pegando as entrevistas dele sobre as obras, tudo que ele já fez de entrevista por aí, sempre que ele, né, lança uma obra, aí eu não me lembro se foi naquele programa da cultura, que ele foi falar do Trilogia do Adeus, e aí ele vai falar aqui quando ele escreveu o Caderno de um Ausente, acho que foi na revista Brava, não lembro. Quando ele escreveu o Caderno de um Ausente, ele começou a perceber que precisava da voz para esses outros personagens, né? Porque afinal de contas, ele diz no Caderno de um Ausente que a Bia tem um meio-irmão, né? Ele escreve para a Bia. Então, e agora? O que quando a Bia estivesse lendo o caderno? Um caderno que era para ser para a Bia. E agora, como que seria a. Em que momento que a Bia ia presentificar aquilo que já era passado?
né? Bom, então ele vai fazendo isso de uma forma, e aí tão bonita, né, que a gente fala, nossa, ele conseguiu mais beleza ainda, assim, porque é um arrebatamento. E aí a gente começa no menino escrevendo com o pai, a gente vai ter o quê? É, o presente é tão grande, é a epígrafe. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Aí vem de novo aquela ideia, né? Porque quando a Bia vai ler o caderno, oi, oi, tô em live, amor, tô em live. Daí, daí quando a gente vai ler quando a Bia vai ler o que era passado, é o presente da Bia, né? E depois, o homem só conhece a verdade em fragmentos, não na soma total, mostrada de uma só vez. O que a Bia terá é um fragmento, é uma fatia de alguém que fez o mesmo processo da poesia, seleção e combinação. Porque da vida da totalidade, o que ele dá para ela? Ele dá uma metonímia, uma parte de um todo. É só nos trechos que ele consegue trazer para a Bia quem ele é. Ele é um país. Tem um momento que ela vai falar da metáfora do país, né? Que o país dela é o João, né? Então ele é a totalidade, mas o que ela tem dele? Ela tem fragmentos, trechos que ela vai presentificando. Bom, e aí começa da seguinte maneira. Agora quem vai narrar é a menina, a Bia. Só agora o caderno que o pai escreveu há anos chegou às minhas mãos, embora eu já soubesse que existia. Não era uma brincadeira dele, das tantas que me ensinou, como aquela de falar sem conectivos, como se fosse o próprio pensamento a saltar de um assunto a outro, a minha preferida. Interessante essa coisa de falar sem conectivos. Carrascosa faz muito isso, ele vai para fazer essa escrita em blocos, ele fez isso. Nós já lemos lá na Casa de Penhor. A gente viu aquela escrita da corrente, vocês lembram da corrente? Que fica até difícil porque a gente não tem os conectivos, ele tira a pontuação. Lá no umbilical, a gente viu isso no umbilical, né, no volume de silêncio, que também está lá no Dias Raros, que também ele vai tirando os conectivos para mostrar essa relação umbilical. E a Bia vai lembrar do pai que fazia isso como brincadeira. E isso está também aqui, de uma certa maneira, na própria escrita, porque essa escrita também vira ela tem um fluxo, né? Que ele elimina a pausa final, você não tem, aí você tem tudo um texto que continua, tem vírgulas e tal, mas não tem a pausa final, ele vai fazendo ele vai omitindo essa pausa final, né? E aí a Bia vai falar que a preferida era essa brincadeira. Também não era uma invenção da avó Helena, que um dia perguntou a ele: João, por que você não deu ainda o caderno para Bia? E eu, curiosa, que caderno, pai? E ele: um que escrevi quando você nasceu. E a avó Helena: não, um que ele escreveu para você. E eu, para mim, pai. E ele: sim, Bia, mas deixa para lá. É uma história que já passou. E hoje eu poderia dizer: toda a história já passou, pai. Aprendi com você. História não é o que está começando, nem no meio. História é o que acabou. Por isso é que a contamos. Ninguém escreve o que é, mas o que foi. Em outra ocasião, a avó Helena insistiu: dá o caderno para Bia, João. E o pai: já contei para ela, de outro jeito, o que escrevi lá. E agora eu sei que ele tinha razão. Ao longo de meus 20 anos, o pai me contou devagar a história de meu nascimento, de seus erros, da, da morte de minha mãe, além de outra história, não de ausência, mas de sua presença em minha vida. O caderno represa
Outro tempo, não que se move como água corrente em mim. Tudo o que o Pai escreveu nele já passou, mas com a minha leitura recomeça a acontecer. Olha o presente amplo e olha a presença dele nela, né? Ler tanto quanto escrever é fazer a ressurreição de um novo mundo. Olha que coisa mais linda. Então, essa é a entrada né, que o leitor tem ele fica sabendo de como vai se dar, né, o acesso da Bia a esse caderno. A avó fala, né, e aí a Bia vai começar a dizer, né, que é o presente, né, é aí que começa, né, ler tanto quanto escrever é fazer a ressurreição de um novo mundo. Então, aqui o que era passado para ela é presente, é o agora. E aí a gente tem aquela noção de presente amplo, né? Alguém quer ler um trecho que assim achou a coisa mais linda, qualquer coisa que queira. Que você o que vocês gostariam assim? Porque são fragmentos que dá vontade, como eu falei, colocar lá no Instagram, de tão bonito que é, de falar, de compartilhar no WhatsApp, no grupo da família. Então, não é que é tão bonito isso? Então a gente vai tendo fragmentos assim, né, que eu acho tão bonito. Ele, por exemplo, queridas famílias. Ai, Cá, Rê, eu estou me despedindo. Eu não fica queria bom. atrapalhar essa leitura, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu amei, eu amei. Eu não li, mas eu, né, tentei aqui trazer um pouco, sei lá, da minha experiência. Então, muito Nossa, foi obrigada. ótimo. Vem Muito sempre nas obrigada. próximas, Cá. É Eu sempre na venho quinta-feira, com a última leitura quinta-feira do feita, com a mês. leitura, com a leitura feita. Eu venho sim, foi um grande prazer. Eu vou me despedir porque nossa, acordo tão cedo, gente. Claro, vai lá. Não, e a Eu gente tô também. Hoje o Carrascosa disse que vai demorar, mas eu acho que nem dá para a gente esperar, não sei. Ele disse que está num outro grupo, sabe? Porque é um grupo que é bem importante também para ele. E, e aí, mas eu tô no segundo livro, vou falar do segundo livro, então vai dormir, que amanhã você acorda super cedo para aula. Obrigada, amiga. Amei. Obrigada, gente. Amei. Aprendi muito, viu? Da próxima eu tô aqui firme e forte. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Mas assim, esse trecho, né, que o que de novo a gente vai ter essa reconfiguração esse pêndulo que vai aparecendo, é uma vez que a Bia vai falar, João, o pai, outra vez presente. Isso me marcou muito na página 18. Ele tá, ela lembra da escola Serelepe, quando ele levava, né, quando ele a levava na escola, né? Então a Neuza vai fazer uma trança nela, né? E aí ela vai arrastando a mochila, então ela fala assim: eu arrasto a mochila com rodinhas verde, a cor de rosa, a verde, eu escolhi, tenho os meus motivos, eu tenho, mas não sei ainda que são esses motivos que me guiam. Não sei direito o que sinto, nem não sei direito o que sinto, nem que lá na escola Serelepe vou viver um tiquinho da minha história. Eu não sei o que é professor nem aluno, mas quando viramos a esquina, damos com aquela claridade forte. Eu já sei que aquela claridade forte é o sol todo-poderoso, só que solitário, e o sol me impede de ver o rosto de quem me leva. Eu sinto a sua mão frágil, os ossos sob a pele enrugada. Parece que segura uma fruta mole que já passou do ponto, mas eu só sei dessa comparação agora. Eu tenho de colocar a minha outra mão acima dos olhos para ver o seu rosto. Eu coloco a minha outra mão acima dos olhos para o sol não me ofuscar. Eu coloco a minha outra mão acima dos olhos para ver o rosto que eu quero ver. Eu não sei direito o que sinto,
Mas antes, mesmo de ver, eu já sei quem está ao meu lado. João, o pai, outra vez presente. Então, olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Oi, João, tudo bem com você? Tudo, Regiane. Eu achei até que vocês já não estavam mais aqui porque o meu evento acabou agora. É isso que eu acabei de falar. Falei, nossa, o João está em outro encontro, ele nem sei se ele vai conseguir vir. Tinha a gente já perguntando de você, porque assim, João, as pessoas estão aqui, mas querem te ver, né? Mas tudo bem, consegui chegar. Não sei se se já terminou, se estava terminando. A gente está terminando, a gente não vai conseguir falar hoje das três obras, a gente falou das duas aqui, mas eu fiz um apanhado geral, assim, né, da trilogia, falei da questão dessa fusão do tempo amplo, dessa questão do silêncio, a reflexão sobre. Então, foi bem bacana. A gente leu alguns trechos, e foi assim. É sempre muito difícil falar da trilogia, porque ela é um arrebatamento, assim, é uma coisa, né, João? Assim, a gente vai lendo e assim a gente vai se encantando nos trechos, né? São fragmentos que vão chegando, aquilo tem uma reflexão muito, né, sobre o silêncio, sobre o tempo. Daqui a pouco a gente vê uma passagem, né, que opera com elementos da poesia, então anáforas, repetições, aí sempre aquela sua o final, né, de cada capítulo, ele sempre vem de uma forma muito impactante, que é uma marca sua, tanto nos contos como, né, nos, nesse romance que é composto por microcapítulos, né, capítulos menores, que a gente lê num um ímpeto só e aquilo vai se tornando muito, vem com uma presença, né, com uma força em nós. Então a gente comentou muito sobre essa questão, né, de como tem ali esse entrelaçamento desses três tempos que o Santo Agostinho que vai falar que no fim é um tempo só, né? É o tempo que, né, o Gumbert vai falar do presente amplo. Por quê? Porque na verdade, né, a leitura, o ato de ler, ou na hora que a gente rememora, ou no ato da leitura, tudo é o agora, né? Então, o futuro, o que era expectativa, a expectativa se dá no presente. E o que era passado, o passado rememorado, ele acontece agora, no agora. Então, é o romance da agoridade, né? Dessa presentidade, né? E a implacabilidade do tempo, né? Esse tempo que vai nos corroendo. Então, eu nem sei falar dessa obra, então a gente, cada um foi falando um pouco aí do que mais ficou impactado, né? A Lívia falou também, quer falar, Lívia? Você estava super esperando pelo João, ó, eis o João. Oi, João. Eu estava aqui falando para o pessoal mais cedo que eu encontrei com você na Flipelu, em Salvador, na Feira Literária, falando um pouco, né? Foi muito bom conhecer você pessoalmente, receber o autógrafo. E a gente estava aqui falando é, do livro Caderno de um Ausente. Quanta beleza, né? Você traz nesse romance, nesse livro, muito bonito mesmo. Quanta delicadeza, sensibilidade. E você traz dois temas, né? Que são bem recorrentes na literatura, mas você traz de uma forma muito bonita, que é o tempo e o silêncio. E com essa fala da Regiane, que ela falando do tempo, já no finalzinho ela falando, eu peguei um livro que eu li que foi objeto da minha pesquisa, é daquela autora baiana que eu te falei, e tem um trecho bem curto aqui na página 15, é um romance, ela fala sobre o tempo. E quando eu li o Caderno de um Ausente, eu tinha essa referência desse trecho. Ela diz: o tempo, Massi, o tempo, esse guerreiro contra o qual lutamos em vão. E ela também traz essa questão do tempo. E você trabalha muito bem esse tema, né? Que é o tempo, o silêncio.
E cada vez mais eu estou gostando muito de ler as suas obras, muito mesmo, assim, muito encantada pela sua escrita, todo esse lirismo, essa carga poética que você traz, transformador, né, em afeto, de uma forma que a gente consegue lidar melhor com as nossas dores. Lindo. Ah, Ah, eu peraí, fico Regiane, muito feliz, eu obrigado. fico feliz de certa maneira ser uma ponte, assim, as pessoas, né, falarem essa coisa. Acho que deve ser um presente um autor ouvir seus leitores falando, né? Ah, coisa linda, cara, né? Não, Muito lindo. eu agradeço muito, Regiane, e acredito que de fato deve ser difícil, né? Falar de três livros, apesar de eles serem curtinhos, numa tacada só. E, de qualquer maneira, é de fato, né? Como você está lembrando, o trabalho com presente, né? Presentificação ela é, ela é digamos, a linha condutiva de todos os livros aí, embora tenha suas diferenças, né? Mas o que não é muito comum também, né? Porque quando você está falando de narrativa, você está falando quase sempre de uma história que já passou, né? E a história está quase sempre no passado. Mas, então, te agradeço muito mais uma vez estar aqui. Peço desculpas pelo atraso. Lívia, de fato, me levou lá, livro, né, para a gente autografar lá em Salvador. Temos aí a Ariane ali de São Carlos, né, Ariane? E a Dani, né? E Lola, né? Então, agradeço também estarem aqui. E hoje você, né, postando que ia falar da trilogia, a gente já sabia. Eu fiquei, sabe, em um certo momento do dia, eu fiquei pensando se num dia não era, isso não ia virar um quarteto, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia fazer uma trilogia, né? Eu sempre digo para vocês que eu fiz o caderno de um ausente, parei ali, depois só de 2 anos, três, depois que senti que deveria escrever um texto na voz da Bia, né? Da Beatriz. E depois, uma vez que no livro dela há né, um crescimento do irmão também, né? Personagem que meio irmão, né? Que ganha uma força, seria importante também ter o livro dele. Eu acho que teve um problema na Pele da Terra, que o último capítulo, a editora ela entrou um pouco em disjunção comigo, que achava que não deveria ter o último capítulo. E, mas era assim, é o capítulo que revela que o cara está no leito de morte, ele está no final e ele quer lembrar aquele dia, naquela ideia de que ainda ele não queria que terminasse, né? Como na própria viagem que ele faz caminhando com o filho. E eu sei que o que eu consegui foi convencê-la que o último capítulo seria o primeiro, e ele não estaria na mesma tipologia, ele estaria em itálico. Então você começa dele e fala, mas o que é isso? Aí depois, quando você vai para o segundo, para o terceiro, você vai, né? Você vai adiantando, aquela abertura vai fazendo mais sentido. Mas, na verdade, ele era o último capítulo. E eu acho que isso perdeu um pouco do que eu queria. E há quem diga também que A Pele da Terra é um livro mais leve, apesar de também, né? Na verdade, é um cara no leito de morte recordando. Ele elege recordar, se é possível, né? Na hora que você está indo embora. Algo para ele é aquele caminho e aquele dia. Então, é uma coisa que tem que ter uma força, né? Mas, se você for ver em relação ao caderno que tem, né, como vocês já leram, e aí, senão seria um spoiler, né? A gente tem uma abrupta morte da mulher e não do próprio narrador, né? E no segundo, a gente tem a menina falando o quanto que conviveu com ele e até, inclusive, quando ele vai embora, porque ela começa a escrever essa história, né, de lembrança dele só depois que ele vai, quando ela vai ter acesso ao caderno e ela vai escrever aquilo como se fosse um presentificar, né, como as primeiras memórias com ele até ele ir embora, mais ou menos lá quando ela tem lá uns 18, 20 anos por aí, tem a presença da morte muito forte no primeiro e no segundo, e no terceiro tem alguém em agonia, então não tem a morte em si. E, nesse sentido, ele é de fato um volume talvez mais leve, mas, na minha opinião, eu sentia que queria que ele não fosse menos forte em relação à voltagem literária. Mas eu acho que o Caderno de um Ausente ele tem mais
expressividade, ele tem um jogo maior de densidade do personagem, da situação. E talvez um dia, quem saiba, né? Possa existir né? Como tem o Quarteto de Alexandria, né? Eu já fiz um ensaio, como vocês. Bom, a Regiane sabe tudo, né? Mas a Ariane sabe um pouco também, porque nesse livro que a gente vai lançar agora, que é um livro que chama Fronteiras Visíveis, que é um livro de contos com fotografia, eu li para o pessoal lá em São Carlos alguns contos. E tem um conto que ele é uma. Ele saiu um livro sobre cartas, mas ele é uma espécie de um adendo ao caderno de um ausente. Nesse livro de Fronteiras Visíveis, ele vai chamar dança, porque é esse narrador pai que vê a menina dançando na sala, dando os primeiros passos de um balé bem rústico, né? Bem canhestro, mas que para ele é sublime, aquilo é inigualável, né? Ele assiste aquela dança que é um desafio ao destino, um desafio aos deuses. Uma criança está dançando ali, né, contra tudo, contra o universo em luta. E nessa carta ele entra como um título adendo ao caderno de um ausente. Mas no livro que nós vamos lançar agora, eu passei a chamar ele de dança, né, como eu estou dizendo para vocês, e já foi um retorno a essa atmosfera do caderno, sabe? Foi um jogo que eu senti que eu estava voltando àquele diapasão. Mas também só fiz esse capítulo, que talvez possa um dia, na trilogia, no final, antes do pós-fácil, possa ter a entrada desse texto. Mas pode ser que eu volte também. Não sei, eu nunca imagino o que vai acontecer. Mas eu acho que a trilogia, eu estava falando para a Regiane, que é um dos livros mais procurados da minha editora, da Alfaguara, né? Os livros lançados lá, que são quase 10 já. Isso me dá muita alegria, né? Porque é um conjunto, né? É um núcleo todo, né? Temático, familiar, literário, e me agrada, né? Ter escrito. Eu acho que foi muito importante também para o meu caminho, né? Eu acho que se não tivesse feito essas, digamos, experimentações, até gráficas, né? No caderno, que são os espaços, no Menina Escrevendo com o Pai, que tem ali os superífens, e na pele da terra aquelas flechas, né? São ali os marcos do caminho. Eu não teria escrito o utensílio disparador. E olha o que eu recebi hoje aqui, gente. Recebi o Corpo do Tempo Cicatrizes, que agora são os 2 pontos, né? É a continuação do utensílio disparador, quer dizer, numa outra chave, agora trabalhando com os 2 pontos, que tem uma série de experimentações, talvez até mais, vamos dizer, profundas e variáveis do que o utensílio disparador. Tem umas coisas aqui bem loucas, assim. E, e eu acho que então foi, né, um caderno primeiro, e depois na transformação dele como trilogia, essencial para também fazer, acho que outras ousadias, né, vamos dizer, dentro do possível, né? E aí, Dani, não se preocupe não, tem hora de mamar, hora de mamar. Agora, bebê não quer saber, né? Oi, João, boa noite. Ai, gente, são esses 9 meses me enlouquecendo. Até hoje a gente foi no pediatra e ele explicou que é a pior fase, que pode ser um monte de motivo, tá crescendo, o corpinho tá doendo, entendeu que eu e ele não somos mais uma pessoa só, eu já tô arrasada com isso, eu imagino ele. Então, assim, uma mistura, mas tá com o pai ali. Mas é assim, a gente vai continuar sempre junto, sempre dentro, mas tem que descolar, né? Todos nós passamos a isso aí. Assim como na trilogia aí, né, Regiane? Os personagens se descolam, a cada um tendo o seu espaço ali para contar, né, um pouco da sua trajetória. E eu, como a Regiane estava dizendo aqui, cheguei meio tarde e tal, acredito que vocês já tenham feito uma ótima discussão, tenha sido bastante frutífera. E se você continuar, Regiane, a falar, porque, né, tem muito o que dizer dos livros para adiante também, pode me trazer, me chamar, que a gente conversa. Eu acho difícil, né, falar sobre a trilogia
muito pouco Sim, eu acho que a tempo. gente conseguiu bastante coisa até, né, gente? Não, Assim, que ótimo. porque eu achei que é um desafio, assim, porque a gente acaba. Um livro, assim, sempre já é um desafio, né? Imagine quando é algo, né, uma trilogia. E acho que o que facilitou, João, porque o fio condutor é essa questão, assim, a gente falou um pouco desse pêndulo do tempo, essa presentidade, o silêncio que vai aparecer, né? Então, eu acho que isso dá um geral, assim, uma noção, né? Então, eu acho que reler, né, e ter a oportunidade de conversar com o outro vai esclarecendo por si só, ainda que a gente não consiga falar de uma boa parte, né? Então, acho que é sempre um presente, assim, por exemplo, eu, apesar de eu conhecer toda a obra, assim, conto e romance, eu fico mais no conto, né? Porque é a minha pesquisa maior. Então, todas as vezes que eu volto para o romance, para eu ler o romance, ilumina muito para mim e só me dá mais, é, mais, mais clareza de quão contista o João Manzanello Carrascosa é, assim, como mesmo numa estrutura do romance, opera na potencialidade do conto, eu gosto muito disso, e isso pode parecer para alguma pessoa, pode parecer que isso é defeito, porque infelizmente, quando se pensa nos gêneros, fala assim, ai, mas fulano agora, ele não é, ele escreve conto, ele não escreve romance, né? Acha que por ser maior, o romance é melhor, né? Mas quando a gente vai estudar, por exemplo, a teoria do conto, a gente vai vendo a grandiosidade de ser contista, né? Então a gente vai pegando, assim, a gente vai percebendo que os desafios, né, de colocar assim aquela engrenagem para tudo significar dizendo pouco na concisão, né? E aí a gente vai percebendo que mesmo numa escrita mais prolongada, né, que é o tempo do romance, ainda assim tem um impacto que é próprio, aquele nocaute que é próprio do conto, né? Nessa sua escritura. Então, assim, aqueles pontos, né, que o Cortázar vai falar que no romance se ganha por pontos e no conto por nocaute, a gente vai percebendo que tem esse impacto do fim, cada capítulo, que é o capítulo menor, né? Que a gente consegue ler de uma sentada, aquele capítulo, você é impactado sempre por aquele fim. É um fim que tem uma presença, mas ao mesmo tempo, os trechos da leitura, você vai percebendo a beleza poética, os artifícios, né? Que é às vezes uma anáfora, né? Às vezes uma inversão, a metáfora, a comparação, os próprios cortes, né? Essa própria junção de colocar tudo condensado numa linha, colocar em operação os três tempos para tudo ser presentidade. Então a gente vai percebendo assim que você é esse escritor que por sua longa carreira contística e por ser contista também, assim, e ser um gênero que tem maioria, né, o período maior da sua produção, isso traz uma potencialidade, faz crescer ainda mais o seu romance e explica também porque esse romance ele não é tão volumoso, né? É um romance que a gente lê, por exemplo, rápido, né? Porque mesmo a trilogia, né, a gente consegue ler a Dani, por exemplo, falou que leu em um domingo, né, Dani? Né? Então, isso aí, para mim, me mostra como você conseguiu conciliar tudo e trazer a potencialidade do conto e a potencialidade do romance ali no romance. Então, assim, eu sou suspeita a falar, sempre um encantamento, mas sendo crítica também, né? Porque assim, eu tenho que o tempo todo falar que eu não sou encantada. Eu sempre justifico, porque da vida, dentro da vida acadêmica, eu tenho que ser a crítica, né? Mas assim, eu sou encantada. Então, mas eu tenho as explicações teóricas e críticas para aquilo. E eu vejo
essa beleza, é um arrebatamento que a gente estava falando aqui no começo, né? Então, só te agradeço, João. Opa, Regiane, eu que, né, sempre grato, e acho que você traz esse ponto essencial que é, até a gente falou sobre a Seleta, que eu nomeei como um mundo de brevidades. Eu entendo que meus textos são de curta, né, curta duração, curto tiro, mas acho que é difícil escrever pouco e trazer alguma significância. Eu entendo agora por que que um Dalton Trevisan sai do conto clássico lá de 10, 12 páginas e vai virando 8, vai virando 5, vai virando um e vai chegando aos mini contos, porque é muito envolvente o desafio de você tentar capturar mais força de vida com menos palavras, sabe? Eu acho que o William Faulkner dizia que ele, como romancista daqueles textos, né, aquelas histórias caudalosas, ele sonhava em ser um escritor contista. Na verdade, ele é um romancista, mas o sonho dele era ser um contista, para não ter que fazer tudo aquilo, né? Conseguir, mas ele não conseguia fazer um conto. Ele praticamente escreveu um conto chamado O Urso, né? Que é um conto, né? Mas como um romancista genial. E aí eu sempre fico pensando que, como contista, até escrevi isso no Céu Implacável, né? Que eu tenho que assumir isso em algum momento. Que eu me vejo como um ficcionista que na verdade, gostaria de ser um poeta, né? Porque assim escreveria menos e diria mais, que é o que eu acho que a poesia deve fazer. Mas a gente tem que É, contar, João. não, mas a gente tem que contar uma história para poder, né, digamos, vai, encantar ou arrebatar, como você está dizendo, Regiane, mas conseguir efeitos de sentido que sejam capazes de capturar o leitor sensível, que a poesia, de certa forma, já tem isso, né, no seu próprio cânone, no seu próprio, na sua rubrica, né, no seu protocolo, né, de existir. Agora, é difícil, mas a grande provocação, a gente tentar trabalhar assim, né? Ariane, então eu arrebato, né, Ariane? Eu arrebato. Mas, na verdade, algo tão prazeroso, ao mesmo tempo que é doloroso, né? Porque, por vezes, a gente está escrevendo de coisas que não são angustiantes, né, para a nossa condição, mas tem um pouco a ver também, Regiane, e vocês todas, que eu acredito que um pouco do desejo de viver e contar muitas histórias. Porque quando você vai escrever um romance muito longo, você vai ficar muito tempo naquilo, e é aquilo, é aquilo. E, para mim, eu não posso ficar muito tempo naquilo, porque acho que a vida cada dia te traz uma experiência. E quando a Regiane outro dia disse, né, você já são 200 contos que você já escreveu, tal, você fica pensando, então é legal, porque são 200 vidas, são 200 Eu falei situações, disso. então, é uma variedade, né? E você sente que a vida te deu essa oportunidade de ser plural, de experienciar, na hora de contar uma história, coisas que são suas ou que não são, mas que você, né, vai mobilizando e que você vai ressentindo, você vai revivendo, você vai reconstruindo, vai oferecendo ou vai, de fato, pela primeira vez, vivendo no ato da escrita. Isso para mim, é o grande lance de estar vivo e ser um escritor. Para mim, não existe nada maior que isso. E para mim, a grande glória, se é que existe, é estar nesse momento fazendo essa coisa acontecer. E essa coisa, ela vai acontecer quando você, num texto curto, está buscando a apreensão da realidade, a apreensão da sua existência. Você está capturando a essência de tudo, se é possível, né? Por meio aí, claro, de uma narrativa, porque não há como só trabalhar com abstrato, não há como a gente alcançar. Já que inventamos as palavras, é o que temos nas mãos, é um punhado de nada, mas é um nada que a gente sente, né? Que a gente consegue, vamos dizer, medir, que a gente consegue tocar, que a gente tem, né, um registro, né? A gente tem uma medição. E é o que me encanta. Parece que cada vez que eu quero fazer uma história longa, eu falo, não, mas eu vou ficar ali, aí eu quero fazer outra. Outro dia tinha 3 histórias começadas, e eu falei, mas e agora? O que eu faço? Aí acaba uma, acaba outra, mas tinha uma que você tinha que ter continuado, porque não é que você perde o ritmo, é que você tem que voltar, né? Igual o carro, da ignição,
fazer o negócio andar todo, daí você voltar para aquela estação como se fosse não, uma estação do rádio, né? Colocar o dial ali e falar, agora você retoma toda essa atmosfera dessa ficção especificamente. Então é complicado, mas é o que não me sinto satisfeito e íntegro se eu estou escrevendo uma coisa só. Parece que a vida precisa ser capturada na sua diversidade. Então, aí, claro, eu fiz livros maiores, coisas e tal. Agora, recentemente, a gente está falando, no encontro anterior, estava falando do Céu Implacável. É um livro que a gente sabe que ele é muito picado, né? Ele é um livro com capítulos muito curtos, como se fosse, não digo uma Bíblia, vai, com a Sagrada, não tem essa situação, mas você pode ler qualquer coisa, porque ele começa com o cara lá, a pandemia chegou, vai se recluir e tal, mas não tem uma linha do tempo, porque os assuntos vão entrando de forma difusa, criando uma espécie de caleidoscópio, tanto faz, essa luz aqui ilumina outro capítulo, ou lá no fim, ou do meio, tanto que não tem spoiler, como no caso do Caderno de Ausente, que se a gente contar o que vai acontecer, no final, não tem final o livro. Claro que ele fala, bom, agora relaxou, a pandemia está melhorando, coisa e tal, agora vai ser difícil agora sair de casa, né? Rever pessoas, ter de novo essa interação, os filhos voltarem a encontrar esse sujeito, esse escritor retomar sua vida de circular, né? Pelo mundo literário, mas não tem um final, um grande finale, com uma história que precisa ter um desfecho. Porque, para mim, cada página ela é como se fosse um conto, ela tem que ser algo que você tem que parar. Como se você estivesse seguindo uma corrente, essa corrente tivesse que exigir de você paradas. Então, você lê uma página, você não precisa ler numa sentada, porque naquela página tem um capítulo falando de irrigar e drenar. Aí você fica pensando, mas é verdade. Então você para ali, como se você tivesse parado numa pedra para sentar. Mas aí você segue a leitura, só que lá na frente tem um rio, você tem que se molhar nele. Você tem que se molhar, tem um tempo para isso acontecer, não dá para você entrar e sair, tem que se molhar. E aí você vai seguindo e mais para frente tem um outro passo, tem uma parada, né, para você observar um horizonte, um pôr do sol. Aí você tem que fazer isso também. Cada página, então, vai me levar a pensar como um conto, ou como uma célula que tem um poder narrativo que pode ser disseminado, pode brotar ou pode ficar em latência, mas você vai encontrar lá. Talvez isso seja um defeito do ficcionista, seja as suas limitações, mas também é algo do qual eu posso fazer a minha singularidade. Ou seja, e como pensar originalidade nesse sentido daquilo que é da minha origem, daquilo que me pauta, do mundo de onde eu vim, do sujeito que eu sou, que vai me levar a fazer isso que outro não fará. Que Sim. será um contista, às vezes, mais padrão, ou que vai exercer outro tipo de temática, que vai se voltar para questões estilísticas de outra natureza, né, que não vai se preocupar com certo acabamento melódico, como é o meu caso, que vai trabalhar com ritmos distintos dos meus, que não vai trabalhar com verbo no presente, não vai presentificar, e vai criar personagens de outras formas, vai criar diálogos nos meus textos tem muito pouco espaço para o diálogo, é mais, né, o silêncio e o diálogo, a pausa e a fala, né? Não há pressa em as pessoas derrubarem as suas expressões para negociar com os outros, para entrar em conflito com o outro, para vencer o outro, mas sempre uma reverência, né, de devagar se aproximar do outro com muito respeito, porque o outro não é a gente. Então, não invadir o espaço do outro, não invadir a sensibilidade do outro, né, mas se aproximar do outro com muita lentidão, para que ele também saiba e não seja surpreendido pela sua chegada. Que pode ser uma chegada que o encanta, porque aparece um sujeito lindo na frente dele, ou que o espanta, porque aparece um sujeito assombroso, com uma fantasia na frente dele, né? Que também o estarrece, porque é um sujeito que aparece na frente dele gritando, pulando, né? Com uma faca na mão. Então, há de se chegar vagarosamente. Essa é a minha ótica, essa é a minha câmera, não sei, é o que eu
sempre que eu posso fazer, justamente pela consideração com a alteridade. O sujeito que não sou eu precisa, de minha parte, ser aproximado, ou eu me acercar dele com muita consideração, sem atrapalhar, né? Entendendo que há ali uma aura, há um fio, há um vidro, né? Invisível, que é a parte dele, e que eu preciso permissão para entrar. E não me é dada a prerrogativa de entrar sem pedir. Isso se faz com muita lentidão, no vagar, para que o outro também possa te acolher e dizer sim ou não. E vai por aí, meninas. E eu sei que tá tarde já para todos nós, Perfeito, João. né? Vamos encerrar, E nossa, vamos assim, como nessa aí. diz Agora, da a Lívia próxima falou, vez deu eu entro mais aula. cedo. Da próxima vez eu entro mais cedo, tá bom? Não, mas foi perfeito, João. Te agradeço demais. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram hoje. Depois, quando a gente ficou muito tempo sem ter clube, aí algumas pessoas já me perderam o hábito, assim. Então, assim, tem que retomar. Então, eu fiquei muito feliz para quem está aqui. Acho que sempre pessoas que participam, que leem, que falam. Então, agradeço demais, porque eu não fiquei falando aqui sozinha, porque afinal de contas, é um clube. Não é, né? Só eu falando. Então, assim, adoro falar com vocês, adoro te ouvir, João. É sempre um prazer. As pessoas vêm aqui para te ouvir. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Então, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Beijos, meninas, e até Beijo, já. Tchau. tchau.